boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E pode ser assistido também pelo www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre as permissões dadas pela Divina Providência, né? E para a primeira pergunta, eu gostaria de fazer aqui para o ministro Vicente Nobre o que seria uma definição, antes de a gente começar o programa, do que é a Divina Providência segundo a ótica da Nova Igreja. Boa noite, ministro. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui novamente. E, segundo a ótica da Nova Igreja, nós vemos a Divina Providência como o governo do divino amor e da divina sabedoria sobre a vida dos homens. O objetivo desse governo é restaurar o casamento do bem e da verdade no homem, porque o homem se afastou desse objetivo principal, o primeiro que foi dado, né, e a Divina Providência age constantemente com esse objetivo, que é restaurar o casamento para que o homem, então, alcance a salvação de sua alma, né? E a Divina Providência, nesse governo sobre a vida do homem, ela visa apenas e tão somente o que é eterno e infinito. Então, para o Senhor, né, atuando na vida do homem, a atuação do Senhor na vida do homem, não interessa se ele tem bens materiais ou não, se ele é rico ou pobre, se ele está feliz, se ele tem saúde ou se ele está doente. O que interessa para a Divina Providência do Senhor é o estado da alma desse homem e como está ocorrendo nele essa volta para aquele casamento original de bem e de verdade na vida dele. O processo de reforma e regeneração, na verdade. Exatamente, exatamente. E a Divina Providência, ela age, nós já abordamos esse assunto num dos programas passados, ela age de acordo com determinadas leis. E a principal lei, né, que inclusive está muito ligada ao nosso assunto de hoje, que é a permissão dos males, é a lei que diz que o homem deve agir livremente segundo a sua razão. Ou seja, ele deve ter o livre-arbítrio nas coisas da sua vida, né, nas decisões que ele toma, né? Exatamente, exatamente. E até vendo a gente fala de Divina Providência e permissão, né? E agora, retornando, né, à pergunta, né, para você, como é que a gente poderia então definir, né, qual a diferença entre a Divina Providência ou as leis da Divina Providência e as leis da permissão? Como é que a gente poderia definir isso? Na verdade, a Divina Providência e as leis da permissão são uma só coisa, né? Uhum. Com a diferença que a Divina Providência atua nos homens que estão dentro da ordem, ou seja, todos aqueles que buscam combater os males, né, como pecados contra Deus e o próximo, né, e assim eles passam por um processo de reforma e de regeneração, né? Então eles estão se reordenando, como você acabou de comentar, eles estão voltando a entrar dentro da ordem, né? E as leis da permissão, no caso, são aquelas leis dadas pelo Senhor para aqueles homens que estão fora da ordem, ou seja, para aquelas pessoas que não consideram as leis da religião, né? E simplesmente vão agindo conforme os seus instintos, né? As coisas que os levam para baixo, né? Então essa lei de permissão, ela atua justamente nos homens maus, principalmente, né? De forma a permitir certas coisas. Não, aqui nós temos que frisar bem, né, que na verdade essas permissões dadas pela Divina Providência não quer dizer que Deus queira ou seja conivente com esse mal que é permitido, né? Mas ele simplesmente deve se manifestar para
que possa haver algum tipo de salvação para essas pessoas. Exatamente. Né? Exato. Então, digamos que é uma atuação da permissão do Senhor, porque senão esses males, caso contrário, ficariam dentro do homem, não se manifestariam, né? E seriam como que um câncer que silenciosamente vai se espalhando até que a pessoa não tem mais nenhum recurso e ela sucumbe diante do mal. Exato. Né? E é justamente por causa dessa liberdade, né, preservando essa primeira lei da divina providência do Senhor, que ninguém pode agir contrário à sua razão, né, ou à sua liberdade, que o Senhor preserva isso, né? O Senhor não pode simplesmente tirar um homem mau do seu caminho, né, e submetê-lo a um caminho bom. O Senhor então modera, né, como que modera o homem mau para que ele chegue no estado melhor possível que ele poderia alcançar, preservando completamente a sua liberdade. A gente vê então a diferença de um sendo guiado pela providência divina, que é o homem bom, que é aquele que, não o homem bom no sentido de que a pessoa consegue se ver boa, né? Porque a definição de homem bom é aquele que comete um mal e se arrepende, ele se sente angustiado por ter cometido um mal. Enquanto que o homem mau, ele comete um mal, ele comete um pecado e ele não tem importância, né? Ele não liga importância para isso, né? Então a gente vê essa diferença, um sendo guiado pela permissão, como que o Senhor segurando o homem para que ele não caia num inferno ainda mais profundo, e a divina providência guiando os passos do homem bom para que ele suba cada vez mais. Inclusive este que é considerado o homem bom, no sentido que ele tem algum tipo de religião, ou ele crê em algum tipo de ensinamento que é semelhante aos que estão no decálogo. Ele não precisa necessariamente ser um cristão, né? Ele pode ser de qualquer outra religião, desde que essa religião seja fundamentada em princípios semelhantes aos que estão nos 10 mandamentos, que é, por exemplo, não roubar, não matar, não cometer perjúrio, não adulterar, né? Então as pessoas que pensam que esses males são pecados contra Deus e o próximo, eles estão justamente dentro dessa ordem, né, da divina providência, e eles então são elevados gradativamente ao céu até ao nível que lhes é possível receber esse céu, porque o céu na verdade está dentro do homem, né? Não é alguma coisa que está fora, mas está dentro do homem, como o próprio Senhor disse nos evangelhos. E aqueles que são maus e digamos assim, agem externamente de conformidade com as leis sociais, mas internamente, na verdade, eles desejam e gostariam de fazer o mal, se eles pudessem, né? O Senhor modera eles, né? Não permitindo que eles caiam no mal pior, no sentido de que para eles tem as leis civis, né? E também as leis morais, né? No sentido de que eles não querem perder a honra, não querem perder muitas vezes a lucratividade, né? E uma condição, né, de ser desmoralizado diante da sociedade, né? Exato. Então, eu acho que essa primeira parte a gente já conseguiu definir um pouco, né? Então, vamos partir para essa terceira questão. Nós vemos muitas maldades e atrocidades pelo mundo afora, né? Algumas vezes parece que a humanidade não está sob os cuidados divinos, né? Como as doutrinas celestes explicam esse aparente descuido do Senhor? Isso é uma coisa muito importante a gente lembrar, Eduardo, porque realmente com as calamidades que acontecem, né? A gente vê essa tragédia que aconteceu no Japão agora, né, recentemente, e parece que o Senhor realmente se descuida, parece que Ele não olha pela humanidade, né, em alguns momentos. Mas aqueles que conhecem e reconhecem a atuação da divina providência do Senhor, sabem que o Senhor não vira as costas para o homem. O Senhor não poderia de forma alguma se virar para o homem, porque a vida do homem acabaria imediatamente. Não seria somente calamidades que aconteceriam. Até mesmo aqueles bons, justos e honestos deixariam de existir imediatamente se o Senhor se voltasse para o homem, né? Assim como o homem se volta contra o Senhor, né, constantemente.
Então, na verdade, o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando uma atrocidade, uma maldade, uma calamidade acontece, o Senhor está ali presente naquele momento, amparando o homem até de forma mais carinhosa do que ele poderia fazer ou que ele faria no momento de felicidade que o homem esteja passando, né? A gente pode lembrar de algumas passagens da palavra que dão exemplo disso, primeiramente da parábola do filho pródigo, que aquele filho que estava fora de casa, que havia sofrido abandonou o pai, que abandonou o pai e foi recebido com muita alegria pelo pai, né? Então o Senhor cuida daqueles que estão sofrendo. Ele não dorme de forma alguma. O Salmo fala isso também, que o guarda de Israel não cochilará, né, em outras palavras. E eu gostaria de ler de Mateus 10, 28 a 31, mais uma outra passagem da palavra que mostra esse cuidado constante do Senhor, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, se o Senhor cuida de todas as coisas da sua natureza que Ele criou, né, de forma tão próxima, porque Ele não cuidaria de nossas vidas? Se o Senhor mantém cada folha na árvore, cada passarinho voando na sua direção certa, cada borboleta que migra de um ponto a outro, Ele mantém aquilo tudo dentro da ordem, por que Ele viraria as costas para o homem, que é o objeto mais valioso de sua criação, né? Então, dessa forma, né, parece uma atitude conformista, né, de dizer, não, o Senhor está olhando por todas as coisas. A gente tem uma tendência natural de não acreditar nisso, principalmente quando a tragédia acontece próximo da gente. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um emprego, né, sofre um acidente. Justamente qualquer prejuízo que o homem tome, seja material ou sentimental, ele tende, né, a dizer, não, isso não é assim, o Senhor não está vendo. A gente sabe disso, a gente passa por essas coisas, todos nós passamos por esses momentos de dúvida. Mas é importante que a gente lembre que o Senhor está presente constantemente conosco, Ele não nos abandona. O que acontece é que, por muitas vezes, Ele tem que permitir que algumas coisas ruins aconteçam, justamente para não ferir a liberdade daquele que está agindo de forma incorreta. Então, um governo de um país pode agir contra a natureza, né, dizimando o meio ambiente, e vai causar uma catástrofe ambiental que vai prejudicar muitas pessoas com a seca e com a fome, né, que vai prejudicar aquela pessoa que é boa. Mas o Senhor não pode mudar, porque certas pessoas, usando a sua liberdade, inclusive de fazer o mal, abusaram daquilo que o Senhor tinha dado. Mas o Senhor, de todas as coisas, mesmo daquelas ruins, do que parece pior para a nossa vida, o Senhor tira um bem que suplanta aquele mal, e muitas vezes. A gente não consegue ver naquele momento, mas um dia a gente consegue enxergar. Tem uma outra passagem que eu gostaria de ler, da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: